Nós vamos, antes de meditar na palavra de Deus, eu queria saber quantos que foram batizados ontem e que estão aqui nesta noite. Por favor, levante a mão. Temos aqui o Gustavo, a Valéria e a Alessandra, né? Eu queria que vocês viessem aqui à frente e junto com vocês os pastores e presbíteros da igreja que estão presentes aqui, tá? E nós vamos orar por eles. Pode ficar aqui do lado, Gustavo. Eles foram batizados ontem e nós vamos fazer agora a apresentação deles como membros da igreja e vamos confirmá-los pela imposição de mãos, consolidando-os como membros do corpo de Cristo que se reúne neste local, tá? Então, o caminho para nos tornarmos membros efetivos da igreja é esse. Nós temos um curso de integração, onde colocamos a pessoa a par da missão, da visão, dos objetivos da igreja, dos valores da igreja, da declaração de fé, das doutrinas fundamentais da igreja. E após isso nós temos o batismo nas águas, nós batizamos por imersão nas águas e após o batismo, com a imposição de mãos dos obreiros, nós oramos consolidando esses novos membros como membros do corpo de Cristo neste local. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos orar por eles agora. A igreja esteja em oração, estendendo as suas mãos. Eu queria que os líderes de célula viessem aqui também para nos ajudar a estarmos orando por eles, tá? Então, fiquem um pouquinho mais distante vocês, porque vão chegar outros líderes que vão estar orando por vocês, tá? Então, por favor, os líderes de célula podem chegar aqui e que vocês vão nos ajudar nesta oração, tá? Glória a Deus. E você, igreja, vai orar também, estendendo a tua mão, declarando as melhores bênçãos de Deus que se cumpram e que estes membros possam ser um conosco no cumprimento da missão desta igreja, tá? Então, vamos orar. Queria que todos os líderes se aproximassem. Por favor, se aproxime para podermos orar com eles. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor, toma estas vidas preciosas nas tuas mãos de graça e poder, Senhor, que eles sejam instrumentos do teu Espírito Santo, no cumprimento da visão que esta igreja tem. Nós os abençoamos no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem assentar, queridos irmãos. Queria que a igreja gravasse bem a fisionomia deles para que a igreja esteja orando por eles, tá? Meus irmãos, nós temos uma palavra para entregar para a igreja antes da celebração da ceia. E nós vamos ao texto que está no capítulo 16 de Mateus. A sua Bíblia deve ter um título, está escrito aí a Confissão de Pedro, a partir do versículo 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, que quer dizer filho de Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Senhor amado, obrigado pela tua palavra, que o teu Espírito Santo venha sobre ela agora e sobre nós, abrindo o nosso entendimento, dando-nos a luz da tua revelação, para que possamos corretamente interpretar a Escritura Sagrada, aplicando-a como vida, como obediência em nossos corações. Senhor, livra-nos das heresias, ó Pai, dos ventos de doutrinas que estão por toda parte, Senhor. Dá-nos o entendimento da tua palavra, do que tu queres de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então queremos meditar nesta tarde, meus irmãos, sobre construir comunidade. Jesus está dizendo aqui que ele edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E no versículo 19, Deus concede uma grande autoridade à igreja,
como corpo de Cristo aqui na terra, quando ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então a igreja, como corpo de Cristo, como casa de Deus aqui na terra, recebeu grande autoridade do Pai, não é? E aqui estão o símbolo das chaves, é o símbolo do poder concedido à igreja. Nós temos no governo do lar, a Bíblia fala no símbolo da vara, da disciplina, da correção. Então a vara é o símbolo de poder no lar, no domínio doméstico. E a espada é o símbolo de poder das autoridades civis, não é? Mas então aqui a igreja tem o poder das chaves, amém? Para ligar e desligar segundo a vontade de Deus. Mas, amada igreja, o que significa construir comunidade? Não é o mesmo do que construir grandes impérios religiosos, grandes catedrais, grandes multidões, não é? Deus nos chama para construirmos comunidade em um mundo repleto de individualismo. Vivemos numa época muito egoísta, muito individualista, não é? Esses dias eu lia um autor americano que dizia: somos uma geração que perdeu contato com o coração. Hoje as pessoas são mais mente, mais entendimento. O entendimento humano, a ciência atingiu níveis altos de complexidade. E o que dizia esse psicólogo, esse escritor chamado Larry Crabb, é que a nossa geração perdeu contato com o coração. É uma geração somente do entendimento, não é? E por que é tão importante, no meio de uma era repleta de individualismo e de egoísmo, construirmos a casa de Deus, construirmos o corpo de Cristo? Porque as necessidades essenciais dos seres humanos, estas necessidades são supridas quando a igreja funciona como o corpo de Cristo. Quais são essas necessidades essenciais? Ora, nós temos a necessidade de pertencermos a algo neste mundo. A igreja nos concede o suprimento desta necessidade. Nós temos necessidade de encontrarmos significados para a nossa existência, para a nossa vida. Essa necessidade cresce muito quando chega à meia-idade. Dos 35 anos para frente, o ser humano é dominado por uma necessidade de saber qual é o significado da vida. Qual é o significado da sua vida? As pessoas, no começo da sua existência, são dominadas pela necessidade de sucesso profissional, financeiro, mas tão logo os 35, 40 anos chegam, a pessoa começa a perguntar: mas para que tudo isso? O que estou fazendo aqui? O que tudo isso significa? Ora, a igreja supre também as respostas às perguntas que fazemos por significado.
A igreja também supre a nossa necessidade de segurança. São muitos e muitos os versículos da Bíblia que mostram que Deus é um lugar seguro e que a igreja, como o corpo de Cristo, é um lugar seguro para nós. E, por fim, nós nascemos com uma profunda necessidade de sermos amados. E a igreja supre também esta necessidade de amor que nós possuímos. Além do que, a igreja é o lugar onde Deus escolheu viver. Não a igreja monumento. Existem muitas igrejas que hoje são belíssimos monumentos históricos, mas sem vida. Igreja é vida, não são construções soberbas. Deus habita onde há comunidade. Então, comunidade é lugar para se pertencer espiritualmente, onde estamos ligados espiritualmente e onde está a presença do Espírito Santo. Queridos irmãos, comunidade, e eu estou usando esta palavra preferencialmente ao usar a palavra templo, ao usar a palavra igreja neste momento e nesta mensagem. Então, comunidade, muito mais do que um lugar físico, muito mais do que um endereço no mapa de uma cidade, comunidade é um estado de espírito. Comunidade é algo que nós vivemos pelo poder do Espírito Santo. Então, muito mais de um lugar onde nós frequentamos. Comunidade é algo que nós vivemos junto com os demais irmãos. E, evidentemente, junto com Jesus e com o seu Espírito Santo. No capítulo 14 do Evangelho segundo São João, no versículo 23, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então, este Jesus que mora no nosso coração, ele mora na comunidade. Então, comunidade é a nossa casa espiritual. Estamos na igreja, é uma comunhão espiritual. É uma comunhão que pressupõe que o mesmo Espírito de Deus que vivifica a minha vida, que dá sentido e significado à minha vida, é o mesmo Espírito Santo que está fazendo o mesmo na sua vida e na vida de todos os membros deste corpo. Então, casa de Deus, casa espiritual, começa evidentemente com a comunhão que temos com Deus e depois com a comunhão que temos uns com os outros. Há um salmo, meus irmãos, em que há um versículo muito precioso, no Salmo 27, no versículo 4, o salmista diz assim, e o salmista aqui é Davi. Ele diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Veja, ele tem esse desejo para
todos os dias da sua vida. Então, dá para entender que esse desejo não poderia ser suprido somente por serviços religiosos. Havia algo mais que ele buscava na casa de Deus, que era a comunhão. Se nós olharmos para o livro de Atos, que fala sobre a igreja recém-inaugurada pelo Espírito Santo, e chegamos ao capítulo 2, versículo 42 do livro de Atos, Deus nos apresenta os fundamentos essenciais da igreja. E então Deus nos diz que a igreja apostólica, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Amém? Então, a comunhão é o que torna o corpo de Cristo uma comunidade de pessoas vivas em torno de um Jesus Cristo também vivo. Amém? Glória a Deus. Agora, uma pergunta deveria ser feita. Que tipo de igreja nós estamos edificando? É uma pergunta importante. Será que a igreja que estamos edificando é a igreja que o Senhor Jesus está edificando? Porque no texto que lemos em Mateus 16, ele disse: eu edificarei a minha igreja. Amém? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta palavra igreja, em diferentes épocas do cristianismo e em diferentes culturas, ela teve uma compreensão diferente de sua natureza e de sua missão. Por exemplo, na Grécia, a igreja se parecia mais com uma filosofia de vida. Em Roma, ela adquiriu o formato de uma instituição. Chegando na Europa, o berço da cultura ocidental, a igreja tornou-se uma cultura. Chegando à América do Norte, ela tornou-se um negócio. No Brasil, ela tornou-se um evento. Mas será que é exatamente isso que Jesus está construindo? Irmãos, a nossa vida cristã, quando foi que ela teve o seu início? Você responderia: quando eu me encontrei com Jesus. O nosso encontro com Jesus foi o início de nossa vida cristã. Dizia John Wesley que a vida espiritual é a vida de Jesus Cristo em nós. E ele tinha, de fato, razão, né? Mas a nossa vida cristã, que começa quando nos encontramos com Jesus, ela amadurece no encontro com os outros cristãos. Começa no encontro com Jesus, amadurece no encontro com outros irmãos. Né? E aí é que começam alguns problemas, né? Como dizia o pastor Ray Stedman, nos Estados Unidos, ele dizia assim: viver com Cristo nos céus é a glória, mas viver com os santos aqui na terra é outra história. Aqui começam alguns problemas, meus irmãos. E nós sabemos que a qualidade de uma comunidade cristã está na proporção
direta da qualidade dos seus relacionamentos interpessoais. Analisando o relacionamento dos cristãos, nós podemos ter uma medida da qualidade da comunidade. Quando Jesus nos salvou, Ele não nos salvou para levarmos uma vida solitária. Você compreende isso claramente. A fé cristã é relacional. A fé cristã é comunitária. Nós precisamos uns dos outros para crescer, para amadurecer. Ninguém cresce espiritualmente sozinho, ninguém amadurece como cristão sozinho. Nós precisamos da comunidade. Amém? Estava lendo num livro de David Bosch, que foi um dos maiores missiologistas do mundo, e ele cita um ditado Xhosa, que é um dialeto da África do Sul, um dialeto dos negros. E lá eles dizem assim: Umuntu, Nigomuntu, Nigabantu. Agora eu falei em Xhosa. E o que isso quer dizer? Pessoas dependem de outras pessoas para serem pessoas. Vamos tentar falar em Xhosa. Repitam: Umuntu, Nigumuntu, Nigabantu. E o que isso quer dizer? Pessoas dependem de outras pessoas para serem pessoas. Então, a fé cristã, ela é relacional, ela é comunitária. Por isso que apropriadamente o apóstolo Paulo dizia que a igreja é o corpo de Cristo. Essa frase dos africanos Xhosas representa a interdependência que existe na comunidade. Até mesmo as características negativas dos nossos irmãos contribuem para o nosso crescimento espiritual. Você sabia disso? Então, nós crescemos e desabrochamos em nossas vidas espirituais na medida em que vivemos com os outros e para os outros. Amém? A vida cristã é uma vida de serviço à causa do Evangelho. Dizia um cristão norte-americano chamado Thomas Merton que viver para si mesmo é morrer. Como Deus nos quer vivos, nós vivemos para os outros. Porque viver para nós mesmos é morte. Agora, quando nós falamos viver para os outros, como eu lhes dizia, aí começam parte dos nossos problemas, não é? Porque onde existem pessoas, estamos sujeitos ao sofrimento. Alguém aqui gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas será que você já descobriu na vida que onde estão as pessoas, aí está o sofrimento? Porque se não houver nenhum motivo para sofrer, as pessoas vão criar em seus relacionamentos motivos para sofrer. Existe na vida do ser humano um veneno mortal, e este veneno chama-se egoísmo. A maior parte dos problemas
interpessoais. A maior parte dos problemas entre as nações, guerras, problemas diplomáticos, tudo nasce do egoísmo. Mas a Bíblia nos ensina que há um antídoto para o egoísmo. E o antídoto para o egoísmo é a humildade. A humildade neutraliza o veneno do egoísmo. Amém? Jesus disse certa vez: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Amém? Aleluia. Enfim, em razão da existência do sofrimento, que é inerente à raça humana após a queda de Adão, a casa de Deus nem sempre é um lugar confortável. E viver comunidade nem sempre é uma coisa fácil. Por quê? Frequentemente, pessoas estão entregando outras pessoas ao sofrimento. Quer elas saibam o que estão fazendo, quer elas não saibam. Nem sempre na comunidade as pessoas têm luz suficiente para saber que aquele meu semelhante é meu irmão, é minha irmã, que o mesmo amor que me conquistou para Cristo é o mesmo amor que a conquistou para Cristo. Eu vou ler para vocês um conto racídico. O racidismo é um movimento espiritual dentro do judaísmo, não é? E eu vou contar este conto racídico que refere a isso, quando alguém é nosso irmão. Então, o rabino perguntou ao seu discípulo: como podemos determinar a hora da aurora, quando a noite acaba e o dia começa? E o seu discípulo respondeu: quando conseguimos distinguir entre um cão e uma ovelha. E o rabino disse: não. Então o seu discípulo tentou uma segunda resposta: quando é possível distinguir entre uma figueira e uma videira? E o rabino disse: não. E a resposta então foi essa: quando você é capaz de olhar para o rosto de outro ser humano, tendo luz suficiente em você para reconhecer seu irmão ou sua irmã. Até então é noite e a escuridão ainda está em nós. Então, meus irmãos, na nossa vivência de comunidade, às vezes estamos entregando pessoas para sofrerem. Quando escolhemos transgredir a palavra de Deus, estaremos acumulando sofrimento para nós, sofrimento para os nossos irmãos, sofrimento para os nossos familiares, apenas por causa de uma decisão egoísta de nossa parte. Às vezes escolhemos não amar para não sofrer. Eu vou citar uma frase longa de C.S. Lewis, que foi um grande sábio do século XX.
autor daquele famoso livro, Cristianismo Puro e Simples, não é? Um livro muito bom. E agora preste bem atenção no que ele escreveu. É digno de citar. Amar é sempre ser vulnerável. Ame qualquer coisa e certamente seu coração vai doer e talvez se partir. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, você não deve entregá-lo a ninguém. Envolva-o cuidadosamente em seus hobbies e pequenos luxos. Evite qualquer envolvimento. Guarde-o na segurança do esquife de seu egoísmo. Mas nesse esquife seguro, sem movimento, sem ar, ele vai mudar. Ele não vai se partir, vai tornar-se indestrutível, impenetrável, irredimível. O único lugar onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. Irmãos, a grande sabedoria e clareza nessa frase de C.S. Lewis. Se nós amarmos, vamos sofrer. Vamos fazer renúncias. Vamos ter que fazer concessões. Vamos ter que compreender as razões da pessoa amada. Devemos preferir entregar essas pessoas aos cuidados de Deus do que entregá-las ao sofrimento por causa do meu egoísmo. Não é? As pessoas aos cuidados de Deus do que entregá-las ao sofrimento por causa do meu egoísmo. Não é? Nós, adâmico, natural, tendemos a exigir demais da pessoa, das pessoas que estão conosco na comunidade, para que nós nos sintamos em casa. Nos tornamos exigentes, às vezes manipuladores, no sentido de que as nossas expectativas se cumpram. Esperamos demais dos outros. E quando esperamos demais, o suficiente não basta. Deveria bastar. Então, se as nossas altas expectativas a respeito dos nossos irmãos não se concretizam, ficamos tristes, frustrados, e a frustração nos torna críticos, às vezes agressivos, né? E às vezes nos tornamos juízes dos nossos irmãos. E quando fazemos isso, não estamos construindo uma verdadeira comunidade, mas, verdadeiramente falando, estamos destruindo a comunidade. Eu vou citar uma outra longa frase do teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, e que ele fala sobre este mesmo assunto. Preste bem atenção no que ele disse. Qualquer ideal humano introduzido na comunhão cristã perturba a comunhão autêntica e há de ser eliminado, para que a comunhão autêntica possa sobreviver. Quem ama o seu ideal de comunhão cristã,
mais do que a própria comunhão cristã, esse a destrói, por mais sincero, sério e dedicado que seja em seu intento. Quem concebe uma comunhão idealizada exige de Deus, dos outros e de si mesmo o cumprimento dessa visão. Entra na comunhão cristã com exigências, estabelece sua própria lei e, de acordo com ela, julga os irmãos e ao próprio Deus. Tudo o que não transcorre de acordo com a sua vontade, ele o chama de fracasso. Sempre que o seu ideal se destrói, vê quebrar-se a comunhão. Primeiramente, torna-se o acusador dos irmãos, depois de Deus, e por fim, acusador desesperado de si mesmo. Isso aqui nos mostra o perfil da pessoa que está querendo impor o seu próprio pensamento sobre a comunhão. Impor as suas exigências ao corpo de Cristo. Irmãos, esse não é o caminho para construirmos comunidade. Nós temos que entender que no corpo de Cristo nós podemos agregar pessoas ou nós podemos ferir as pessoas. Com as nossas palavras, com o nosso silêncio, com as nossas atitudes. Agora, o Espírito Santo, que é o personagem central numa comunidade espiritual, o que ele faz? Ele reconcilia, ele restaura. Eu penso que todos nós estamos aqui como prova do trabalho do Espírito Santo. Quantas vezes ele nos reconciliou, quantas vezes ele nos restaurou. E aqui eu quero dizer a vocês a característica fundamental de uma comunidade espiritual autêntica. É o perdão. O perdão que é a encarnação da graça de Deus. Então, nós precisamos perdoar os outros que não atendem às expectativas que nós temos, no casamento, na célula, na igreja. Mas nós também devemos pedir perdão por não atendermos às expectativas e às necessidades dos outros. Dentro do lar, dentro da célula, dentro da igreja. Sabe, nós temos algumas necessidades que são inerentes à nossa condição humana. E quando somos feridos nessas necessidades, subtraímos o amor que devemos dar às outras pessoas. Então, o Espírito Santo, ele age trazendo perdão. Com o perdão vem a cura. Com o perdão vem também a nossa autodescoberta. E então nos tornamos pessoas humildes. Pessoas que descobrem a si mesmas jamais podem ser orgulhosas. Porque estas pessoas sabem de onde foi que Deus as tirou. Então não podem ser outra coisa senão
humildes. Pessoas soberbas são aquelas pessoas que não descobriram ainda de onde foi que Deus as tirou. Então nós temos necessidades, nós precisamos de afeto, de amor, de palavras que afirmem a nossa vida, que nos encorajem. E muitas vezes, quando nós não recebemos esse tipo de feedback, ficamos magoados. Queremos exigir dos outros aquilo que somente Deus pode nos dar. E esse, muitas vezes, é o nosso problema. Nos tornamos exigentes, manipuladores. No fundo, o que nós queríamos dizer e não dizemos é: amem-me. Mas nós somos adultos e não vamos falar sobre isso, mas é isso o que nós desejamos. Então criamos uma rede de engano, de manipulação e de exigências, e isso traz sofrimento ao corpo de Cristo. Então nós precisamos de perdão. Sem perdão não existe comunidade espiritual. Sem perdão não existe corpo de Cristo. Perdão é o cimento com o qual se constrói comunidade. Da mesma forma que fidelidade é o cimento com o qual se constrói uma aliança. Perdão é o cimento com o qual se constrói uma comunidade. Jesus nos ensinou que temos que perdoar 70 vezes 7. E o mundo, meus irmãos, está faminto de perdão. O mundo está faminto por aceitação. Tempos atrás eu li uma história muito engraçada e que aconteceu realmente. Uma pessoa na Espanha havia perdido o contato com uma pessoa que havia sido do seu relacionamento. E o apelido dessa pessoa era Paco, né? Então, ele resolveu colocar um recado no jornal, na cidade de Madrid. E o recado era o seguinte: Paco, está tudo resolvido, você está perdoado. E colocou aquele recado no jornal na cidade de Madrid. E falou: encontre-me em frente ao jornal. E no dia seguinte tinham centenas e centenas de Pacos em frente ao jornal em Madrid. Todos queriam reconciliação, todos queriam o perdão, todos queriam começar de novo, todos queriam aceitação. Essa é uma necessidade profunda que há no corpo de Cristo. Nós vivemos dentro da igreja uma tensão entre o tipo de igreja que nós gostaríamos de ser e a igreja que somos, na verdade. Há uma tensão entre o que gostaríamos de ser e o que, na verdade, somos. E isso exige de nós, então, constante arrependimento. Exige de nós conversão constante. Sabe que comunidade é o lugar da nossa conversão contínua. Eu quero contrariar aqui nesta noite um paradigma tradicional de conversão que diz então que é aquele momento em que a pessoa recebe a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas, meus irmãos, dentro da comunidade, dentro da comunhão que a igreja representa, nós precisamos nos converter
continuamente. E é esse o preço que o amadurecimento espiritual, que nos leva a sermos mais parecidos com Jesus, este é o preço que o amadurecimento impõe. Precisamos nos arrepender continuamente, precisamos amadurecer, então nos convertemos a cada dia ao Senhor Jesus. Nos convertemos aos nossos irmãos, aos cônjuges, aos filhos. Não foi isso que disse o profeta Malaquias no capítulo 4 de Malaquias, não é? Então isso nos dá uma ideia de uma conversão contínua, não é? E é assim que comunidade é construída. E a igreja primitiva aprendeu logo cedo que eles precisavam perseverar na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Disse um certo escritor que comunidade é como se fosse um mosaico de muitas peças. Cada pessoa é um pedaço. Juntando as peças, elas nos mostram nada menos do que a face de Deus. Cada peça no corpo de Cristo é necessária para que nós possamos ver Cristo nos outros membros da comunidade. Amar a Deus amando o nosso próximo. Amar a Deus aceitando o nosso próximo. Tantas vezes andando uma segunda milha, outras vezes dando a outra face, a tapa, por uma questão de amor. Eu diria que isso é sermos uma comunidade cristã. Menos exigência com relação aos nossos irmãos, mais aceitação, mais encorajamento, tanto quanto possível, mais afeto, mais amor verdadeiro. Amor sempre implica em sacrifício. Jesus nos amou, e o que isso custou a Ele? Custou a sua vida. E você, quando ama, e você deve amar os seus irmãos, o que isso custa para você, para o seu ego, para o seu egoísmo, né? Então isso, comunidade, impõe um alto custo para aqueles que querem participar dela. Nós não podemos criar um esquife, como disse C.S. Lewis, e ali confinarmos o nosso egoísmo. Não, nós devemos amar. Amar é estar vivo. Você poderia dizer, mas o amor me expõe ao risco do sofrimento. Mas o amor é para aqueles que estão vivos. O egoísmo para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Vamos lembrar do que disse Paulo aos Efésios, que ele nos deu vida enquanto nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida para construirmos uma comunidade, uma igreja que seja uma família, que se pareça muito mais com uma família do que como uma instituição religiosa. O mundo está esperando para ver nascer esse tipo de igreja. E eu tenho para vocês uma boa notícia. O Espírito Santo está
mais de 2000 anos na Terra, para nos ajudar a construir este tipo de igreja, que vai abalar o mundo, que vai trazer os perdidos aos pés do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Quantos gostariam de dar uma salva de palmas a Jesus? Ele é o cabeça desta comunidade. Ele é a razão de estarmos aqui nesta noite. Amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o domínio e todo o poder. Amém? Louvado seja o Senhor. Podem assentar, amados irmãos. Aleluia. E agora, ato contínuo, nós passaremos ao partir do pão, como disse Lucas, no capítulo 2 de Atos, né? A igreja perseverava na palavra de Deus, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém?